Saudações a todos os alunos do curso de licenciatura em Química EAD. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula da disciplina de Meio Ambiente e Educação. Na videoaula de hoje, nós finalizaremos o módulo 2, falando um pouquinho mais sobre a atmosfera. Na última aula, porém, nós falamos sobre as camadas atmosféricas, falamos da composição da atmosfera, abordamos as principais transformações químicas que ocorrem na atmosfera, destacando os ciclos biogeoquímicos do carbono e do nitrogênio. E para hoje, nós começaremos falando do ciclo do enxofre. O enxofre, ele possui um ciclo biogeoquímico muito complexo. E essa complexidade se deve, em parte, às valências múltiplas que o enxofre pode apresentar. Isso porque o número de oxidação, chamado NOx do enxofre, ele pode variar de -2 a +6. O ciclo do enxofre é basicamente sedimentar, embora ele possua também uma fase gasosa. Nos sedimentos, o enxofre permanece armazenado na forma de sulfato inorgânico. Por meio, então, da erosão, ele fica dissolvido na água do solo e assume a forma iônica de sulfato, ou seja, SO4 2-. Nesse caso, o enxofre tem NOx 6 na forma de sulfato. Dessa forma, ele é facilmente absorvido pelas raízes e vegetais. E aqui nós temos o ciclo completo do enxofre, onde vocês podem perceber que há fontes de emissão vulcânica do enxofre na forma de H2S, SO2, SO4, spray marinho formando SO2, emissões biogênicas oceânicas que formam compostos reduzidos. Nós também podemos ter o enxofre sendo depositado na forma de chuva, formando então os sedimentos e as rochas sedimentares. Também pode ser depositado na forma de deposição seca pelo transporte dos ventos, como foi discutido na última aula. E também temos aqui emissões de enxofre antropogênicas, como a queima de combustíveis fósseis e vapores, tá bom? Ele também pode ser depositado pela chuva, como nós já havíamos mencionado anteriormente. E quando essa concentração de espécies de enxofre é muito alta, forma, por exemplo, a chamada chuva ácida. Mas nós detalharemos bem esse ciclo do enxofre, começando aqui pela parte sedimentar, onde ele é depositado. Já que nós mencionamos que grande parte do ciclo do enxofre, a composição maior do enxofre é na forma sedimentar. Então nós temos ele depositado na forma de sedimentos e de rochas sedimentares, principalmente na forma de sulfatos. Também depositado no solo, utilizado aí pelas plantas. Na atmosfera, o enxofre existe combinado com o oxigênio, formando uma parcela de dióxido de enxofre, o SO2, e outra de anidrido sulfúrico, o SO3. No caso, então, do dióxido de enxofre, o NOx do enxofre é +4. E no caso do anidrido sulfúrico, o NOx do enxofre é +6. Já o gás sulfídrico, o famoso H2S, tem um tempo de residência curto. A gente falou sobre tempo de residência na videoaula passada. No caso do gás sulfídrico, o tempo de residência é de apenas 24 horas, sendo logo transformado em SO2, ou seja, dióxido de enxofre. No caso aqui, o H2S tem um NOx, o enxofre tem um NOx -2. E um destaque especial é que o H2S é uma forma tóxica bem conhecida do enxofre por gerar um odor de ovo podre. O pessoal da química analítica qualitativa está bem familiarizado com a geração de sulfeto a partir da tiocetamida, a geração de H2S a partir da tiocetamida para a deposição de espécies iônicas. Esses óxidos de enxofre, no caso aqui o SO2 e o SO3, eles se incorporam ao solo com as chuvas,
sendo transformados em íons sulfatos, o SO4, 2-, como nós havíamos mencionado anteriormente. Eles podem também ser capturados diretamente pelas folhas das plantas, num processo chamado de adsorção, por serem usados para serem usados, na fabricação de aminoácidos por parte dessas plantas. Voltando então aqui ao nosso ciclo de enxofre, nós podemos destacar a deposição do enxofre por parte da chuva, na deposição por via úmida, formando aí os sedimentos, e a deposição também por via úmida das chuvas no solo. O enxofre, então, pode retornar naturalmente para a atmosfera por meio da ação de decompositores que produzem o H2S. As sulfobactérias realizam o processo inverso, com uma forma de obtenção de energia para a chamada quimiossíntese. Nós temos, então, que o H2S, a presença de O2 e de sulfobactérias, forma água, enxofre elementar e libera energia. Fechando aqui o nosso ciclo do enxofre. A contribuição das atividades vulcânicas, que nós já havíamos mencionado, para o acúmulo de enxofre na atmosfera, no entanto, é pouco significativa. Por outro lado, o processo de queima de carvão e óleo combustível em indústrias e usinas interfere diretamente no ciclo do enxofre. Isso porque eles liberam dióxido de enxofre, que tem potencial danoso ao organismo, além de provocar, em certas situações, as denominadas chuva ácida e smog industrial, cujo nós falaremos mais adiante. Voltando então aqui ao nosso ciclo, nós podemos destacar as emissões vulcânicas que liberam enxofre na forma de H2S, SO2 e SO4 2-, e as emissões antropogênicas pela queima de combustíveis fósseis e vapores que liberam basicamente SO2. Existem, porém, diversos outros ciclos de elementos no meio ambiente, tais como o ciclo do fósforo, o ciclo do mercúrio e o ciclo do oxigênio. Contudo, esses ciclos não serão abordados nessa videoaula devido à sua menor importância para a atmosfera, já que nós estamos tratando do módulo atmosfera. Passamos agora para um assunto super importante dentro do módulo atmosfera, que é a poluição atmosférica. E ela se refere a substâncias que, em escala local e regional, afetam diretamente os animais, plantas, seres humanos e até as estruturas físicas, como nós veremos mais adiante. Esse fenômeno não é recente e já vem atingindo a humanidade há séculos, principalmente nos centros urbanos. Nas últimas décadas, porém, pós-revolução industrial, com o aumento da industrialização do planeta, a poluição atmosférica só tem se agravado e gerado grandes discussões das comunidades científicas que alertam para seus efeitos nocivos. Essas discussões culminaram na assinatura de vários protocolos internacionais com a intenção de mitigar ou resolver algum dos problemas existentes devido à poluição atmosférica. Um desses protocolos, muito famoso, é o Protocolo de Montreal, que foi assinado em 1º de janeiro de 1989. Ele visa, então, a substituição das substâncias que reagem quimicamente com o ozônio na parte superior da estratosfera. Essas substâncias são conhecidas como clorofluorcarbonetos. Por quê? Porque nessa época, final da década de 80, início da década de 90, se percebia que o buraco na camada de ozônio era um dos principais problemas do aquecimento global. E esse buraco era promovido principalmente pelo consumo do ozônio por parte das espécies de CFC. Mais recentemente, tivemos a realização da Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, mais conhecida como Rio+20, que ocorreu em 2012 no Brasil, no Rio de Janeiro, e discutiu
sobre a renovação dos compromissos políticos com o desenvolvimento sustentável. A partir de então, passou-se a usar bastante a palavra sustentabilidade e economia verde, por exemplo. Vamos falar agora um pouquinho sobre os principais poluentes atmosféricos e seus efeitos nocivos. Como nós já vimos, os processos de combustão constituem as grandes fontes de energia e também de emissão de poluentes atmosféricos no nosso mundo contemporâneo. A combustão é uma reação química endotérmica, ou seja, libera calor, entre uma substância combustível e um gás, chamado aqui de comburente, geralmente o oxigênio do ar, que gera como produtos gases e partículas. Ou seja, nós temos um combustível, a maioria das vezes fóssil, reagindo com um comburente, no caso aqui o ar, composto por oxigênio, gás de nitrogênio, formando gases tóxicos, né, como NO, SO2, CO2, que é um gás do efeito estufa, e materiais particulados. Diversas substâncias oriundas da combustão podem poluir o ar, todavia as mais reconhecidas como sendo alvo de medidas de controle são as seguintes: o monóxido de carbono, CO, o dióxido de enxofre, o SO2, substâncias orgânicas tóxicas, materiais particulados, esses afetam diretamente a saúde humana. Por outro lado, nós temos os óxidos de nitrogênio, como o NO e o NO2, e os compostos orgânicos voláteis, que constituem o smog fotoquímico. Nós falaremos a partir de agora de cada um desses poluentes atmosféricos, começando pelo monóxido de carbono. Embora esteja presente naturalmente no meio ambiente, o monóxido de carbono é fatal quando aspirado em excesso, pois ele pode deslocar a ligação do oxigênio, do O2, com a hemoglobina. Nós sabemos que a hemoglobina é responsável, os glóbulos vermelhos, né? A hemoglobina presente nos glóbulos vermelhos é responsável pelo transporte de oxigênio no organismo, né? E o monóxido de carbono pode proporcionar um deslocamento desse oxigênio, tá bom? Isso porque o monóxido de carbono ele se liga fortemente à hemoglobina e o oxigênio passa a não ser mais transportado por essa hemoglobina. Em outras palavras, haverá no sangue uma competição entre o monóxido de carbono e o O2 pelas moléculas de hemoglobina. O problema reside no fato de que os íons ferro 2+, presentes na hemoglobina, ligam-se mais fortemente ao monóxido de carbono do que ao O2. Com isso, as moléculas de hemoglobina que reagem com o monóxido de carbono dificilmente tornam-se livres, perdendo assim a sua função de transporte de oxigênio. Consequentemente, as células param de ser oxigenadas e o indivíduo vem a óbito rapidamente. Quanto maior a concentração de monóxido de carbono no ar inspirado, maior a quantidade de hemoglobina desativada e, como consequência, mais grave o dano à saúde. As principais fontes de monóxido de carbono antropogênico, ou seja, produzido pelo homem, são, portanto, os transportes com 70%, os processos industriais com 11%, as queimadas agrícolas com 9%, os incêndios florestais com 8% e as fontes naturais com apenas 2%. Um outro poluente atmosférico muito importante é o dióxido de enxofre. Ele é principalmente gerado pela combustão do carvão de fontes estacionárias e pela fundição de metais ferrosos e não ferrosos, sobretudo o cobre. O enxofre presente no carvão é liberado na forma de SO2, dióxido de enxofre, em altas temperaturas, contaminando o ar e prejudicando as pessoas que sofrem de doenças respiratórias. Entretanto, os efeitos mais danosos são causados pela adsorção do SO2 pelos materiais particulados finos quando aspirados pelo homem.
Esses podem reagir com a água, formando, por exemplo, o ácido sulfúrico, o H2SO4, que irrita os capilares sanguíneos na região pulmonar, fazendo com que eles ixem e bloqueiem, portanto, a passagem de ar, causando insuficiência respiratória no indivíduo. Nós temos então que o SO2 reage com meia molécula de O2 na presença de água, formando aí o ácido sulfúrico. Como vimos, no ciclo do enxofre, o aerossol de ácido sulfúrico também é o principal responsável pela formação da chuva ácida, danificando, por exemplo, monumentos de mármore e granito, porque o carbonato de cálcio que forma esse monumento é atacado pelos H+, liberados pelo ácido sulfúrico, dissolvendo aí, liberando o cálcio metálico, formando CO2 e água, tá bom? Ele também acelera o processo de corrosão do ferro em estruturas metálicas, como vocês podem visualizar aqui na imagem. O ferro, então, vai sofrer uma oxidação na presença de ácido sulfúrico e oxigênio, sendo, então, passando por um processo de erosão, né, sendo degradado. Uma outra substância que merece destaque são as substâncias orgânicas tóxicas persistentes, como dioxinas, furanos e bifenilas policloradas, que são usualmente criadas pelo homem em suas atividades antrópicas, sendo nocivas ao próprio ser humano e outras espécies. Elas são dispersas e transportadas no ar, sendo depositadas e distribuídas na nossa cadeia alimentar. Já os aldeídos de cadeia curta, o benzeno e os hidrocarbonetos policíclicos aromáticos, mais conhecidos como HPA, atuam como poluentes diretos do ar. O formaldeído, por exemplo, é uma molécula reativa, classificada como carcinogênica em potencial, que irrita os olhos e os pulmões em concentração pouco acima de 0,1 parte por milhão. Embora os níveis de aldeído emitido na atmosfera sejam baixos, há uma expectativa de um aumento desse teor devido às emissões provenientes da oxidação parcial do metanol e da queima do etanol, que liberam grandes quantidades de acetaldeído, né, o CH3COH, que possui propriedades tóxicas semelhantes ao formaldeído. O benzeno é uma das poucas substâncias orgânicas tóxicas reconhecidas pela sua ação carcinogênica e mutagênica, não havendo uma concentração ambiente totalmente segura. Em parte, vocês já devem saber que se deve a esses elétrons deslocalizados no anel aromático do benzeno. Ele é considerado, portanto, um dos agentes causadores da leucemia humana e faz parte da lista das 20 substâncias mais perigosas do Departamento de Saúde dos Estados Unidos. Os maiores responsáveis pela emissão de benzeno na atmosfera são os processos químicos industriais, com 14%, e a fumaça proveniente da queima de motores automotivos, com 82%. Pior que a ação carcinogênica causada por uma única molécula de benzeno é o resultado oriundo de 4 ou mais moléculas de benzeno unida, como podemos observar nos hidrocarbonetos policíclicos aromáticos, ou HPAs. Os HPAs são produtos oriundos da queima de combustíveis de carbono e estão presentes nos gases de exaustão de automóveis e na fumaça proveniente da queima de carvão e da madeira. Como exemplo, nós temos aqui uma molécula de benzopireno, que tem 1, 2, 3, 4, 5 anéis aromáticos. Seguimos falando agora dos materiais particulados. E as partículas atmosferas apresentam, portanto, vários tamanhos. A maioria é visível na forma de fumaça, contudo, uma pequena proporção delas é invisível a olho nu. Elas possuem efeito tóxico e penetram nos pulmões, bloqueando e irritando as passagens de ar. Como exemplo, nós temos as doenças do pulmão negro, que ocorrem em mineradores de carvão, e é exemplificada aqui, onde nós temos um pulmão sadio,
e um pulmão de um minerador que foi exposto a material particulado de uma mina de carvão. Percebam que ele é totalmente comprometido. Temos também a fibrose pulmonar, que ocorre em operários que lidam com amianto, e o efizema pulmonar, que ocorre muito em regiões urbanas densamente povoadas. As partículas de fuligem constituem um problema à parte, pois são capazes de absorver quantidades significativas de substâncias químicas tóxicas em suas superfícies irregulares, como a gente pode visualizar aqui na animação, onde eu dei um zoom numa fumaça, né, numa partícula de fuligem, e vocês podem observar que essa partícula de fuligem consegue absorver diversas substâncias tóxicas, que é na forma fluídica ou na forma de gás. Seguimos aqui com o smog fotoquímico e a reação entre o óxido de nitrogênio, os óxidos de nitrogênio, né, como o NO e o NO2, e os compostos orgânicos voláteis, chamados VOX, do inglês Volatile Organic Compounds, na presença de luz solar, tem como principal produto o ozônio. Então, na verdade, quando nós falamos em smog fotoquímico, nós temos a formação do ozônio, do O3, que é um oxidante fotoquímico na atmosfera. Tais poluentes formam a chamada névoa química ou smog fotoquímico, que é uma névoa marrom que possui esse nome porque causa diminuição da visibilidade e que cobre muitos centros urbanos pelo mundo. É comum esse tipo de imagem que anima aqui o fundo desse slide na China, né, que é um país muito urbano. Isso porque os VOX são liberados pela queima incompleta e evaporação de combustíveis fósseis. Já o ozônio formado é tóxico, pois se encontra em uma faixa de ar próxima ao solo, que é onde respiramos, e, portanto, recebe o nome de mau ozônio, tá bom? Vale lembrar que o ozônio presente na estratosfera, como nós falamos na primeira videoaula desse módulo, tem a importante função de proteger a Terra, pois é um filtro natural contra os raios ultravioletas emitidos pelo Sol. Porém, esse ozônio que é produzido na faixa de ar onde respiramos, ele é tóxico, pois ele é um oxidante e por isso recebe o nome de mau ozônio. As principais reações envolvidas na formação do smog fotoquímico são, portanto, a reação fotoquímica com produção de átomos de oxigênio, que ocorre em comprimento de onda menor do que 420 nanômetros, ou seja, partindo do NO2, na presença de energia, nós temos a formação do NO e do oxigênio. Temos na sequência a reação entre as espécies de oxigênio formada nessa primeira etapa com o gás oxigênio e uma espécie M, que é uma espécie que absorve energia, formando então o O3 gasoso ou ozônio gasoso. Na sequência, esse ozônio gasoso pode continuar reagindo com espécies de monóxido de nitrogênio para formar NO2 e O2, alimentando as duas etapas anteriores. Temos também a produção de radicais livres orgânicos, representado aqui por R ponto, a partir de hidrocarbonetos, começando aqui pelo oxigênio reagindo com o hidrocarboneto, formando o radical livre orgânico, R ponto, e outros produtos. Como exemplo, nós temos a reação do oxigênio com o metano para formar o radical metila e a espécie HO ponto. E temos também a reação do ozônio com o hidrocarboneto, formando radicais livres orgânicos e outros produtos. Por fim, nós temos a propagação dessa reação, que ocorre devido à reação do NO com radicais do tipo RO, formando o NO2. Esse NO2 ele participa daquela primeira reação que nós mencionamos anteriormente, que é a reação fotoquímica com produção de átomos de oxigênio, ou seja, eu retroalimento o sistema, ou seja, propago a minha reação. O mesmo ocorre aqui quando o NO2 reage com o R ponto, formando produtos, como exemplo, os peróxido de acetilnitrato, retroalimentando a etapa 1, descrita
anteriormente. Próxima aula, então, gente, a gente começa um módulo novo, vamos falar do módulo 3, que trata de recursos hídricos, fazendo algumas considerações iniciais, falando do ciclo hidrológico, da água, propriedades físicas e implicação no clima e da água como solvente e meio biológico. Eu desejo a todos uma ótima semana e nos vemos aí na próxima videoaula. Até lá!